Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí no canal e dando continuidade aí à nossa revisão para o concurso, né? Da Guarda Municipal aí de Sorocaba. Hoje nós vamos tratar aí da Lei número 3.800, né? Que trata aí do Estatuto dos Servidores Públicos. Estatuto dos Servidores Públicos. E essa parte do Estatuto dos Servidores Públicos, o que que está previsto aí no edital, né? Vai tratar aí dos deveres, as obrigações, né? Vai tratar da responsabilidade e também das penalidades, tá? Das penalidades. Geralmente, pessoal, essas leis municipais, né, de estatuto, de lei orgânica, tudo que tá nela, assim, pode ser cobrado em questão, sabe? Porque são questões, são leis, assim, enxutas, né? Vão direto ao ponto, tá? E, assim, é bastante coisa, mas são coisas fáceis, não são coisas difíceis, né? Você lembrar, tá? Vamos começar aqui dos deveres e obrigações, tá? É importante que você leia todos os incisos, né? Os incisos são esses um, dois, três aqui em algoritmos humanos, tá? É importante que você leia, principalmente lá um dia anterior à prova, né? Ou no dia lá, se você conseguir, antes da prova, conseguir dar uma lida, tá? Porque são coisas fáceis, assim, pessoal. Os deveres aqui são coisas, assim, que não tem segredo, sabe? São coisas que tá na cara, que é obviedade, sabe? Vamos dar uma olhada aqui só para vocês verem. É uma coisa ou outra que não é aquela questão óbvia assim. Mas o restante, a maioria, é tudo obviedades, tá? Tá na cara, assim, tipo, pra que tá escrito isso? Mas tem que estar escrito, né? São deveres do funcionário público, além dos que lhe cabem em virtude do desempenho de seu cargo e dos que decorrem, em geral, de sua condição de funcionário público. Executar as atribuições típicas de seu cargo e os trabalhos que forem incumbido de forma eficaz e eficiente. Então, tipo, pessoal, é coisa, né? Mas tem que estar escrito. Então, pode cobrar na sua prova e vamos passar aí rapidinho por essas coisas. Depois a gente vai para as responsabilidades e penalidades, que acho que é assim mais importante, né? Mais difícil, e acredito que a questão dessa lei vai estar aqui na parte das responsabilidades e das penalidades, tá? Inciso 2, executar as tarefas afins e complementares às suas atribuições típicas, né? Responsabiliza-se pela guarda, conservação e manutenção dos materiais, ferramentas ou equipamentos necessários ao desempenho de suas atividades, ou que lhes forem confiados e, em geral, daqueles pertencentes à municipalidade. 4. Zelar pelos equipamentos e bens públicos, em geral, e particularmente pelo seu local de trabalho. Quinto, garantir, por todos os meios ao seu alcance, o cumprimento das atividades permanentes, das metas e dos objetivos básicos da unidade administrativa em que estiver lotado, e dos princípios gerais da administração, visando a eficácia e a eficiência do serviço público. Cumprir as determinações superiores, representando imediatamente quando forem manifestadamente legais, né? E tem que cumprir as determinações superiores, mas representar significa você, né, ir lá demonstrar perante alguém mais superior do que aquele que você determinou você fazer alguma coisa, desde quando ela seja ilegal, né? O superior seu manda você fazer alguma coisa ilegal, você é obrigado, tá? É um dever aqui, hein? A representar imediatamente, beleza? Representar aos superiores, né? Sobre irregularidades de que tenha conhecimento, tá? Então, é importante, esses dois aqui são importantes, tá? Atender com preferência a qualquer outro serviço, as requisições de documentos, papéis, informações ou providências destinadas à defesa da Fazenda Municipal. Então, aqueles documentos que são destinados à defesa da Fazenda Municipal têm preferência a qualquer outro serviço, beleza? Apresentar relatório ou resumo de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em lei, regulamento ou regimento. 10. Manter observância às normas legais e regulamentares. 11. Atender com presteza. Público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e da administração. Então, informações sigilosas, né? Você não tem que prestar essas informações de imediato, né? Com presteza.
Porque se a pessoa não tem autorização ou requerimento aí para ter acesso a alguma coisa sigilosa, né? Sigilosa, então não tem como você atender ela com presteza no que tange a essas informações. Letra B. A expedição de certidões requeridas para a defesa do direito ou esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Aqui vai de encontro da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados e Lei de Acesso. Opa, não é Lei Geral de Proteção de Dados, desculpa. Lei de Acesso à Informação, né? E informações de interesse pessoal você tem que atender com presteza, tá? Representar contra ilegalidade ou abuso de poder. Que parágrafo único, também são deveres do funcionário público tratar com humanidade os colegas e o público em geral, atendendo este sem preferência pessoal. Providenciar para que esteja sempre atualizada no assentamento individual sua declaração de família, de residência e de domicílio. Manter cooperação e solidariedade com relação aos companheiros de trabalho. Ser leal às instituições a que servir. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Então, pessoal, os deveres aí são coisas, né, básicas, né? Não tem segredo, tá? Assim, acho que acredito que é porque tem que estar escrito mesmo, né, essas coisas aí. E as proibições, talvez as proibições sejam um pouco. Tem uma outra aí que, assim, não fique tão na cara, tá? Vamos lá. São proibidas ao funcionário toda ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Especialmente, ausentar-se do serviço durante expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Tirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Recusar fé a documentos públicos. Referir-se publicamente, de modo depreciativo, às autoridades constituídas e aos atos da administração. 5. Cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei. O desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Tá? Então aqui você delegar para alguém que não faça parte da repartição ali onde você trabalha, alguma coisa que compete a você fazer, tá? É uma proibição. Compelir ou aliciar outro funcionário no sentido de filiação à associação profissional ou sindical ou a partido político. Insubordinação em serviço. Oitavo, participar de gerência ou administração de empresa privada ou de sociedade civil ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o município, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Nono, pleitear como procurador intermediário junto às repartições públicas. Aqui é importante, salvo quando se tratar do interesse do cônjuge ou de parentes até segundo grau, tá? Então, é proibido pleitear como procurador intermediário junto à repartição municipal. Mas tem a hipótese aí de quando for interesse do seu cônjuge ou de parentes até segundo grau. Proceder de forma desidiosa. 11. Exercer ineficientemente suas funções. 12. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo, ou função e com o horário de trabalho, exceto em situação de emergência e transitória no interesse coletivo. Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. 14. Comparecer ao serviço sob efeito de drogas que alterem seu comportamento habitual. É proibido, viu? Comparecer ao serviço sob o efeito de drogas ou bebidas alcoólicas que alterem o seu comportamento habitual. Então não pode trabalhar bêbado, pessoal. É proibido aí. Valer-se de sua qualidade de funcionário para obter proveito pessoal para si ou para outrem. Receber de terceiros qualquer vantagem por trabalhos realizados na partição ou pela promessa de realizá-los. Tá? Então a pessoa tem como você adiantar aí para mim tal coisa, pago aí alguma coisa, um valor, eu te ajudo em uma questão, tal. Então é proibido, pessoal, faz parte das proibições, tá? Você pode responder aí com as penalidades, tá? 17. Fazer com a administração pública, com a administração direta ou indireta, contratos de natureza comercial, industrial,
ou prestação de serviços com fins lucrativos para si ou como representante de outrem. 18. Utilizar pessoal ou recursos materiais de serviço público para fins particulares. 19. Vias de fato em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa de própria ou de terceiros. Deixar de atender, quando devidamente requisitado, convocação da comissão disciplinar para prestar esclarecimentos ou depoimento, sem justa causa, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. Agora vamos tratar aqui da responsabilidade, tá? Aqui já é uma questão mais que acredito que vai cair. Acredito mais que vai cair sobre essa questão de responsabilidade sobre as penalidades do que sobre as proibições e deveres aí, tá? Vou dar responsabilidade aí, né? O funcionário responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então você responde aí, né, sobre em todas as esferas, né? Na esfera civil, na esfera penal, se couber, né? E na esfera administrativa. A responsabilidade civil decorrerá de conduta dolosa ou culposa, tá? Então a sua conduta pode ter sido culposa, que também você vai responder. Devidamente apurada, que importe em prejuízo para a administração municipal ou de terceiros. O funcionário em caso de dolo, ó, isso aqui é muito importante. Eu acredito que possa ter uma questão sobre isso daqui, hein? Em caso de dolo, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado à administração municipal ou a terceiros. Somente aqui, então, em caso de dolo. A obrigação de reparar o dano tende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Parágrafo 3º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a administração municipal em ação regressiva. Vamos para o próximo aqui, artigo 157. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso couber. O pagamento de indenização que ficar obrigado o funcionário não exime de pena disciplinar em que ocorrer. Então, uma coisa não vai anular a outra, tá? Você já pensar, já respondi da forma administrativa, ainda vou ter que responder se caso couber, né, a pena disciplinar, vai também. E se no caso criminal, vai responder também, tá? Porque são ações diferentes, né? Em âmbitos diferentes, tá? Aqui as penalidades, que eu acho que também é muito importante, que eu acho que é mais importante de tudo, você saber quais são os tipos de penalidades aí, tá? Então vai ter aí, são quatro tipos de penalidade, né? Penalidades, a advertência, a suspensão, a demissão e a cassação, tá? Cassação da aposentadoria, né? Da aposentadoria ou a cassação da disponibilidade, tá? Cassação da disponibilidade. Então são quatro. Um, dois, três, e aqui é uma coisa só, né? Num inciso só. Quatro. Beleza? Então, advertência. Como vai se dar essa advertência, né? A advertência vai ser aplicada por escrito, tá? Pode, na hora da prova lá, eles trocar. A advertência será aplicada de forma verbal? Não. De forma escrita. Beleza? E quando que vai ser caso de advertência? Quando você violar a proibição constante do artigo 154, que trata lá das proibições. Aí por isso que eu falei, você tem que ler os incisos, né? E essa advertência vai se dar quando ocorrer nos incisos 1 ao 12, tá? Do 1 ao 12, a advertência vai ser. A penalidade vai ser o quê? De advertência. Beleza? E de inobservância de dever funcional previstos em lei, regulamentos ou normas internas, que não justifiquem imposição de penalidade mais grave. Então, poderá responder por outras coisas também, desde que não se encaixe em uma penalidade mais grave, tá? Pode ser uma coisa que não esteja escrito dos incisos 1 ao 12, que não esteja escrito numa penalidade mais grave, pode ser aplicada aí a penalidade de advertência, beleza? Ela se dá de forma escrita, aí os incisos você vai ter que ler lá. Outro tipo de penalidade, a suspensão, né?
pena da suspensão não pode, isso aqui é importante, não pode exceder a 20 dias. Regulamentado por decreto do executivo, será aplicada, quando que vai ser aplicada a suspensão, né? Ao funcionário que, sem justa causa, deixar de se submeter a exame médico determinado por autoridade. Então, a autoridade pediu lá para você fazer um exame médico e você não se submeteu a esse exame, então você vai ser suspenso, tá? Se você não apresentar uma justa causa para não se submeter a esse exame. E no caso da reincidência, né? Infração sujeita à pena de advertência. Então, se você reincidiu nos que está previsto aqui dos incisos 1 ao 12, você já vai responder por suspensão. Vai cumprir a pena de suspensão aí, tá? E da violação das demais proibições constantes do artigo 154. Então, do 13 em diante, as proibições lá, você cometeu um daqueles lá, você vai ter a penalidade aí de suspensão. Lembra, a suspensão não pode exceder a 20 dias, beleza? Aqui, ó. Quando que elas vão ter os registros cancelados, tá? As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos. Então, a advertência são 3 anos e a suspensão 5 anos, tá? Vai ter o registro cancelado dentro desse período aí, né? Depois desse período de 3 a 5 anos de efetivo exercício, ou seja, você vai ter que estar exercendo a sua função, desde que nesse período você não tenha praticado nova infração disciplinar. Vamos para a próxima penalidade aí, que é a demissão. Também não tem jeito, você vai ter que ver esses. Então, sei lá quantos incisos aqui. 9 incisos. Ó, a pena de demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública, abandono de cargo ou falta de assiduidade, incontinência pública e conduta escandalosa, ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de terceiros. Lembra que tem uma diferença aqui, tá? Porque tem previsto lá numa das proibições, um inciso lá, que trata vias de fato. Vocês podem trocar isso daqui e colocar: a demissão se dará quando houver vias de fato em serviço? Não, vias de fato vai ser outra penalidade. Vamos ver lá até qual inciso que é. Caso eles troquem, a gente já vai estar sabendo aqui, hein? Olha lá. Opa. Olha lá, vias de fato, cadê? Ou 19. Já tem a penalidade de suspensão, tá? Vias de fato em serviço contra funcionários ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de terceiros. Então pode trocar vias de fato por ofensa física. Beleza, pessoal? Vias de fato, suspensão. Ofensa física, que é diferente, né? Acredito, já é finalidade aí de demissão. Beleza? Cadê? Aqui, ó, ofensa física em serviço é pena de demissão. Vias de fato. Entrou em vias de fato, é suspensão. Aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Revelação de segredo confiado em razão do cargo. Incidência em infração sujeita a pena de suspensão superior a 10 dias. Ó. Então, reincidiu numa infração que a penalidade lá é suspensão e foi aplicado para você a suspensão superior a 10 dias, você já vai ser demitido, tá? Vai responder, né? No caso, pode correr a sua demissão aí. Vamos para o próximo. Opa, será que eu... Pera aí, pessoal. Não, é isso mesmo. 9. 9. Prática de crimes infamantes ou hediondos, assim definidos na lei ou na doutrina criminal, quando seu cometimento for incompatível com o exercício do cargo. Cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Então aqui já é outra penalidade, né?
a cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Deixa eu ver aqui, é isso. A demissão ou destituição de cargo em comissão incompatibilizará o ex-funcionário para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. Então, se você for demitido ou destituído em cargo de comissão, você não poderá mais investir em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. E não poderá retornar ao serviço público municipal o funcionário que for demitido ou destituído do cargo de confiança por infringência do artigo 163, incisos 1 e 5. Então, no incisos 1 e 5, aí o que está previsto? Crime contra o patrimônio, administração pública, né? E aplicação de irregular do dinheiro público. A pessoa não poderá mais, o funcionário público não poderá mais retornar ao serviço público municipal de cargo, quando ele for destituído de cargo de confiança por infringência naqueles incisos lá. Beleza, pessoal? Então, acredito que é isso, a revisão aí. É importante vocês lembrarem quais são as penalidades, né? Advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade. A advertência é sempre escrita, tá? A suspensão não pode exceder a 20 dias, né? Vou dar uma olhadinha. Não pode exceder a 20 dias. Ela vai ser aplicada quando, sem justa causa, deixar de submeter a exame médico ou reincidir em uma infração que apenas seja de advertência ou violar as demais lá, né? E na pena de advertência, você vai ter que ler lá as proibições do inciso 1 ao 12, tá, pessoal? Acredito que na prova vai cair alguma coisa nesse sentido aqui. Então, é importante lembrar dessa parte das penalidades, vai ter que saber tudo aí, né? Pelo menos eu acredito que se eles quiserem facilitar, eles vão cobrar, são penalidade, são penas disciplinares. Aí colocar alguma coisa nada a ver aqui, tá? Advertência, suspensão, demissão, cassação e alguma outra coisa que não tenha previsto aqui, tá? São 4, então, advertência, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Beleza? E da responsabilidade lá, né, que vai responder em todos os âmbitos aqui, civil, penal e administrativo, responde por dolo ou por culpa. Se houver dolo na conduta, ele vai ter que repor, né, a importância do prejuízo que ele causou à administração aí municipal, ele vai ter que repor de uma vez, tá? Quando houver dolo. Pode cair na prova lá. Se houver uma conduta culposa, o funcionário deverá repor de uma só vez? Não, tá? Só quando houver dolo. Lembrando que a diferença de dolo, né, quando ele tem intenção de agir, tá? E a culposa lá é negligência, imperícia ou imprudência, beleza? A obrigação de reparar o dano se estende aos seus sucessores até o limite do valor da herança recebida. Então é isso, pessoal. Fizemos uma revisão rápida, acredito. É importante que você faça exercícios, tá? Quem quiser alguns exercícios, eu tenho. Aí eu tô mandando pro pessoal no. Vou tentar colocar na descrição aí, pessoal. Vou colocar essa parte, esse material aqui que tá marcado, né? Que tá grifado. E vou colocar os exercícios aí. É só você ir na descrição e clicar aí, né? Se você chegou até aqui no vídeo, você vai estar sabendo disso. Não esquece de curtir o vídeo, hein, pessoal? E não esquece de se inscrever, você que não é inscrito aí, tá? E quem quiser adquirir o material aí com 200 questões, pessoal, como eu falo, você tem que estar preparado para fazer uma prova, né? Você vai fazer uma prova de questões, é importante que você faça questões, tá? Como que você vai ficar bom em fazer prova, né? Por exemplo, se você quer ficar bom em andar de bicicleta, você vai lá e compra um livro lá, Como Andar de Bicicleta, e lê aquele livro. E arregaça, decora o livro. Você vai ficar bom em andar de bicicleta? Não vai, né, pessoal? Você tem que andar de bicicleta. Então, para ficar bom em fazer prova de questão, você tem que o quê? Fazer questão. Tem esse material aí, pessoal. Com 200 questões, tá? 100 de português, 100 de mais 100 de matemática e algumas de raciocínio lógico dentro dessa 100 aí. Atualizando essas 200 questões, pessoal. Tudo com gabarito, tá? Para você estudando aí. Tudo atualizado, tudo da VUNESP, tudo aí de 2023, tá? Foram das últimas provas aí que foram aplicadas. A VUNESP, ela cobra questões, assim, muito parecidas nas provas. Ela não muda muita coisa na prova. Os assuntos são os mesmos, tá? Vai ter lá a questão de interpretação de texto,
questão de pronome, tá? Questão de crase, pessoal, tem caído também. Então, se você quiser adquirir esse material, vai estar na descrição aí também. Assim, dá tempo, né? Hoje é dia 7, prova é dia 17, 10 dias dá para você fazer muita questão, pessoal. Dá para você, olha, assim, acredito que a pessoa que fizer as questões e corrigir, né? Não adianta só fazer e o que errou ficar, nossa, errei e não corrigir. Ir lá ver por que você errou. A pessoa que faz questão e vê por que errou e estuda pelos erros que ela cometeu, certeza que vai passar. Beleza? Obrigadão, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos continuar com a revisão aí. E boa sorte aí.